Tá bem? Bom dia, meu povo. Bom dia a todos que estão aqui presentes nessa live, os que vão assistir posteriormente. Um Feliz Natal para todos, né? Hoje é dia 25, é um dia muito significativo para nós. É o dia do nascimento do nosso rei. É um dia que nós estamos com os nossos corações tão pensativos, né? Para nós que moramos fora, deixamos a família lá no Brasil, ficamos tristes, mas nós temos sempre uma certeza que é que o nosso rei, que é o verdadeiro sentido dessa data, ele está aqui, pertinho de nós, dentro dos nossos corações, e isso não deixa essa distância nos separar, né? Mesmo estando distante, nós estamos juntinhos, porque nós estamos aqui coligados com o Espírito. O mesmo Espírito que está aqui está nos nossos familiares lá no Brasil, em qualquer lugar que eles estejam, não é mesmo? Então, para começar essa leitura de Marcos 6, vamos fazer aqui uma oração, agradecer a Deus por esse dia e por tudo de bom que Ele tem feito em nossas vidas. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, nós rendemos graças a Ti. Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pois até aqui tem nos ajudado, Senhor. Pai, já estamos, Jesus, há poucos dias para acabar mais um ano, Pai. E neste ano, Senhor, de 2024, eu só tenho a te agradecer, Pai, porque o Senhor tem me ensinado a cada dia a estar mais confiante em Ti. O Senhor tem me aproximado cada dia mais de Ti, me ensinado, Jesus, a viver, ó Pai, com fé, Senhor, me ensinado, ó Pai, a viver confiante que acima de mim existe um Pai que me sustenta, que nos segura em nossas mãos, que nos carrega nos braços quando nós pensamos que o Senhor está longe. O Senhor nunca está, o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca deixa a tempestade nos levar. Nos momentos mais difíceis, Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco, Deus. E eu quero te agradecer, Pai, por todos, Jesus, que estão aqui. Ó Deus, por todos que vão ouvir essa live depois, Pai querido. Que o Senhor possa, Jesus, alcançar, Jesus, todas as vidas. Que o Senhor possa dar um refrigério, Jesus, em cada alma. Ó Deus, que o Senhor possa dar um refúgio, Jesus. Que o Senhor possa dar um sustento, ó Pai. Que o Senhor possa dar um alívio, Jesus, ao coração entristecido, Deus. Venha, Jesus, abençoar, Pai, cada vida, Senhor. Venha regar com o teu Espírito, Jesus, e encher, ó Pai, com o teu manto sagrado. Assim, Jesus, nós te pedimos, Pai. Fala conosco, Jesus, nessa palavra. Seja conosco, Jesus, nesse dia, Pai. Seja conosco em todos os momentos, Senhor, nos momentos felizes, nos momentos tristes. Ó Deus, não nos abandone, Jesus. Isso é o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início aqui, então, a leitura da palavra. Não repare minha voz, que eu tô bastante gripada, já tem algum tempo, né? Mas, enfim, faz parte. Vamos dar início aqui à leitura de Marcos 6. É um capítulo bem grande, aborda várias questões. Eu vou ler por completo e vou comentar alguns versículos. Amém? Jesus retira-se para Nazaré e, partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade. Estavam admirados da incredulidade
da incredulidade e perguntou às aldeias vizinhas. Desculpa, deixa eu começar aqui de novo. Você não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando-os. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas, e que não estivessem duas túnicas. E diziam-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacuda o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais intolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos, porquanto o mesmo Herodes mandaram prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere por causa de Herodita, mulher de Felipe, seu irmão, porque quando tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, Hero- em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia. Entrou a filha de entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pediste darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Misericórdia, Senhor. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e e, e dos que estavam com ele, à mesa, não ilha quis me ganhar, que negar. E enviando logo o rei, o executor mandou-lhe que trouxesse ali a cabeça de João, e ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. A primeira multiplicação dos pães. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito com o que tinham ensinado. E ele disse: vinde-vos aqui, parte a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer.
e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares, às aldeias circunvizinhas e compram pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhes: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda em Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiam-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo os conheceram e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhes que o deixassem tocar, ao menos na orla dos seus vestidos, e todos os que lhe tocavam saravam. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. É uma palavra bastante extensa, né? Mas uma palavra que fala muito, muito, muito conosco, porque essa palavra, ela mostra que quando Jesus ele retornou a Nazaré, né, cidade onde Jesus nasceu e cresceu. Então ali o povo da época, quando viu Jesus entrando naquela cidade e fazendo maravilhas, curando enfermos, libertando as pessoas, né, eles ficaram indignados. Eles ficaram indignados e começaram a dizer, né? Quem é esse? Que homem é esse? O que ele está fazendo? Onde ele aprendeu isso? Ele não é o irmão do Tiago? Ele não é o filho de Maria? Não é o carpinteiro? Ou seja, eles não reconheceram a verdadeira identidade de Jesus.
né? Porque eles estavam acostumados ali com Jesus, que cresceu ali naquela cidade, mas Jesus já retornou já homem fazendo milagres. E eles não reconheceram a capacidade, foram incrédulos, né? A incredulidade do povo foi motivada por causa da origem de Jesus. Para eles, Jesus era apenas um carpinteiro, filho de Maria, cujos irmãos e irmãs conheciam quando fora para quando outro fator para a incredulidade se devia ao fato de que o mestre não tinha estudado nas escolas. Ou seja, eles ficaram indignados, né? Eles nem viram Jesus estudar, eles não viram Jesus crescer e aprender aquelas coisas que Jesus estava fazendo. Mas tudo o que Jesus fazia vinha de Deus, porque Jesus, ele veio para cumprir essa promessa, para salvar, para libertar, para curar, para morrer por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui tendo a oportunidade de falar do amor dele para toda criatura, aqueles que ainda não conhecem, não tiveram a oportunidade de conhecer, né, o Senhor Jesus. E Jesus, ele não andou sozinho. Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele separou para ele 12 discípulos, pessoas que iam andar com ele, que iam aprender com ele, porque ninguém faz nada sozinho. Nós não podemos abraçar o mundo, nós não podemos fazer todas as coisas sozinhos. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de formar uma equipe, nós precisamos de ter parceiros para que juntos nós conseguimos fazer, oferecer o melhor resultado do que nós esperamos, do que nós buscamos. Então Jesus separou ali, né, a dedo as pessoas que iam andar com ele, onde ele ensinou, ele treinou, né, ele ensinou tudo o que ele sabia, para que os discípulos tivessem o mesmo poder que ele, de curar, de expulsar demônio, de fazer maravilhas, né? Então Jesus os instruiu, separou ali os 12 e os instruiu, e deu uma ordem para ele, né? E Jesus, ele disse aos seus discípulos: vai, né? Aqui, ó, vou ler para vocês. Uma porta se fechou, porém outra se abriu. Jesus amplia seu ministério, comissionando aos apóstolos que foram chamados, não apenas para estarem com ele, mas também para enviá-los a pregar e explicar a pregar e expulsar demônios. Uma vez treinados, eles estão enviados, realizarão o seu trabalho em nome de Jesus, levando a mensagem de Jesus como uma extensão da sua própria missão. Jesus deu aos apóstolos a mensagem. Eles não criaram a mensagem, levaram a mensagem. Então Jesus ensinou: vai e faça. E eles foram e fizeram conforme eles aprenderam com Jesus. Não levaram aos homens as suas opiniões, mas a verdade de Deus. Eles pregaram o arrependimento, eles curaram os enfermos, ungindo-os com óleo. Eles expulsaram demônios. Os apóstolos foram enviados de dois a dois. Isso mostra a mútua cooperação, mútuo encorajamento, mútuo ensino e credibilidade do testemunho. Os apóstolos deviam confiar no provedor e não na provisão. Os apóstolos deviam ser sensíveis à cultura do povo, ou seja, eles não podiam exigir nada. Do jeito que eles fossem recebidos, eles tinham que aceitar, porque eles não estavam ali para escolher, eles estavam ali para derramar aquilo que eles aprenderam de Deus. Eles foram enviados para isso, eles não foram enviados para escolher nada. O jeito que eles chegassem, que eles fossem aceitos, eles tinham que aceitar. Se eles fossem recebidos, eles tinham que aceitar e fazer aquilo que eles foram ali para fazer. Faz o que você tem que fazer e sai. Já fez ali, vai para o outro lado, porque tem mais a fazer, não pode perder tempo. Porém, Jesus ensinou, deu um ensinamento. Se em algum lugar vocês não foram recebidos, não insista, não entristeça, sacode a poeira dos seus pés, vaza dali, porque tem outro ali te esperando. E é isso que a gente tem que fazer. Não importa se em algum momento nós vamos falar a palavra de Deus para alguém e a pessoa não nos dá atenção, mas você lançou aquela semente, acabou a sua preocupação. Não se preocupe, porque a semente, uma vez plantada, ela vai ser cultivada. Porque se Jesus, ele te deu esse ensinamento, ele te delegou um poder, então faça.
Porque a única coisa que você precisa fazer é só obedecer à voz de Deus, porque o resto deixa com ele que ele faz. Jesus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso mestre, ele nos dá tudo que nós precisamos. Então, se Jesus nos dá uma missão, nós temos que ir ali e fazer. Não ter medo, porque se Jesus falou com você, fala, abra a boca. Então, a gente precisa abrir a nossa boca e levar essa palavra, porque uma palavrinha só. Às vezes é uma palavra que você abre a sua boca, que você se encoraja e abre a sua boca para falar um Jesus te ama a qualquer pessoa. Às vezes aquela pessoa tá ali naquele momento de angústia, com o coração arrebentado, mil coisas ali, mas você fala um Jesus te ama. É o suficiente para aquela palavra entrar no coração das pessoas, entrar naquela vida e ali começar a brotar, germinar uma semente. E você nem vai saber o resultado, porque você falou para essa pessoa pode, essa semente ser cultivada, ser germinada, né? E essa pessoa render depois vários frutos. E você não tem que ficar procurando saber o que que aconteceu, você tem que continuar andando para frente, porque as coisas de Jesus é assim, é para frente, nunca para trás, né? Você não pode andar para trás. Fez aqui, acabou. Faz ali, faz lá, faz em qualquer lugar, né, gente? Porque isso é obedecer a Deus. Separei aqui alguns tópicos, então quero falar aqui rapidamente sobre a morte de João Batista. Nessa parte do texto bíblico, encontraremos o rei Herodes, fechando a porta da graça com as suas próprias mãos. O rei Herodes, ele era um homem que ele gostava de João Batista. João Batista trabalhava na vida do rei Herodes, ensinava, ele temia a João Batista. Mas quando ele ouviu a multidão falando, né, sobre, vou ler para vocês, quando ele viu a multidão falando sobre o arrebatamento, e ele pensou que fosse João Batista que tivesse ressuscitado. Ele estava tão perturbado com o que ele fez que ele pensou assim, será que ele ressuscitou, que eu mandei matar, né? Porque ele temia tanto a João e ele acabou cometendo esse ato, né, infalível por causa de uma simples promessa. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós prometemos. Nós não podemos sair aí e prometemos qualquer coisa a qualquer pessoa. Temos que ter sabedoria. Porque se você promete uma pessoa, eu faço o que você quiser. E se a pessoa te mandar matar, se a pessoa mandar você roubar, a gente tem que saber o que a gente promete, porque uma vez prometido, uma vez a promessa feita, uma vez a promessa tem que ser cumprida. Até na palavra do Senhor fala, né, que a gente não pode prometer, mas se prometer a gente tem que cumprir, né? Porque Deus, ele não foi Deus só de promessa, ele foi Deus de provisão. Então ele fez. E se a gente promete, a gente tem que fazer. Então não façamos promessas. E foi triste, né? Porque ele quis agradar aquela menina, mas a menina, por temer a mãe, foi ali, o que que eu peço, mãe? Tão inocente, né? E a mãe que já tinha, que é a Herodias, né? Que já tinha sede na vida de João, aproveitou dessa bondade do rei, né? Em querer agradar a menina e pediu que matasse a João, né? Degolasse e trazesse a cabeça dele numa bandeja. E assim o rei poderia ter dito não, não, isso não, mas ele se envergonhou por causa dos que estavam à mesa com ele. Outro detalhe, temos que ter cuidado nas mesas que a gente assenta, porque por causa da vaidade dos que estavam na mesa com ele se envergonhou de dizer não para aquele pedido da menina. Ele não teve coragem. E agora, como que eu vou ficar diante dessas pessoas que estão aqui comigo? Eu disse que daria qualquer coisa. E isso foi o que ela me pediu. Então, sem pensar, ele mandou que fosse lá e degolasse a João e trouxesse a cabeça dele. E assim foi feito. Mas, como está na palavra, né? Tudo é escrito. Tudo já estava escrito. Seguindo aqui, quero falar um pouquinho aqui da primeira multiplicação dos pães. Este é um dos milagres mais bem documentados na Bíblia, já que todos os quatro evangelistas o destacam. Atente para o fato de que duas coisas nos chamam a atenção. Nesse milagre, a importância de se prestar relatório. Aqui no 6.
no 6:30, Jesus havia enviado os apóstolos e agora os apóstolos foram, né? Fizeram, e depois, quando eles retornaram, gente, é muito lindo aqui, ó. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo, saíram, voltou-se para a multidão e disse, desculpa, tô lendo errado. Jesus. Aqui, ó. É muito lindo, gente. Paciência. É, e os apóstolos, a primeira multiplicação, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Então, Jesus deu uma ordem, eles foram lá, fizeram o que Jesus ordenara e eles voltaram a dar satisfação para Jesus. Então, eles foram contar para Jesus o que eles tinham feito, né? É muito lindo aqui. Como os discípulos, né? Eles respeitavam Jesus. Eles foram lá, fizeram, então eles sentiram no dever de voltar e passar para Jesus o relatório. Vamos passar aqui para o Senhor o que nós fizemos, né? Jesus havia enviado os apóstolos e agora eles retornaram e relataram tudo o que haviam feito e ensinado. Precisamos não apenas trabalhar, mas também contar as bênçãos, tomar conhecido o que Deus está fazendo por nosso intermédio, a importância de se tirar férias. O convite de Jesus ao descanso é a expressão de seu cuidado pastoral pelos discípulos. Ou seja, Jesus alegrou-se com o retorno dos discípulos, contando o que eles tinham, né, feito, dando ali a Jesus o relatório. Então, Jesus sentiu-se no direito, né, de dar aquele descanso. Vamos tirar um descanso. No 6:31, que segue aqui, né, quando eles vão para o descanso aqui, ó, no 6:31, e ele disse-lhes: Vinde-vos aqui, parte a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então, Jesus deu o direito, né? Vamos ali repousar, vamos descansar, porque vocês trabalharam muito. Então, agora vocês têm que descansar. Então, o convite de Jesus ao descanso é a expressão de seu cuidado pastoral pelos discípulos. Jesus se compadece da multidão, a necessidade da multidão. Jesus se compadece da multidão, em vez de vê-la como um estorvo. Jesus não despede a multidão porque está de férias. É nesse versículo aqui, dando continuidade, quando eles foram repousar, né? Saíram para ir para o repouso e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão os viu e partiu, e muitos o conheceram e correram e chegaram primeiro da outra banda do que Jesus chegaram com os discípulos. Ou seja, era para ser um descanso. Mas a multidão ouviu e correu. Vamos seguir, porque a gente precisa e foram. Foram atrás da necessidade deles, né? Então, quando eles chegaram da outra banda, que era para ser um repouso, e Jesus ele viu aquela multidão, Jesus não teve coragem de ir para o repouso e deixar a multidão à mercê. Jesus precisou atender a multidão, gente, isso é muito profundo. Jesus precisou atender a multidão. Então é nesse momento aqui, ó, junte-se, compadece da multidão, em vez de vê-la como um estorvo. Jesus não despede a multidão porque está de férias, antes ele vai ao encontro dela para socorrê-la. Jesus supre a necessidade da multidão em vez de pensar apenas no seu bem-estar. Três coisas fazem Jesus para suprir a necessidade da multidão. Ele ensinou a multidão acerca do reino de Deus, ele curou os enfermos, ele alimenta a multidão. Então, Jesus é maravilhoso, né, gente? Nem no momento que ele poderia estar ali, tirando um descanso com seus discípulos, ele não teve coragem de abandonar o povo. Ele parou, deixou de descansar para ir ali atender as necessidades do povo, né? E aqui tem um trechinho aqui que fala sobre a incapacidade dos discípulos. Os apóstolos querem despedir a multidão, né? O argumento deles estava repleto de prudência. Eles apontavam as seguintes dificuldades: o lugar era deserto, a hora já estava avançada, eles não tinham recursos para suprir a necessidade da multidão. Para os apóstolos, tudo era desfavorável. A ordem de Jesus é perturbadora: dá-lhe voz mesmo de comer. Após Jesus ter curado, ter feito as maravilhas ali no meio dos discípulos, a hora já estava avançada. Então os discípulos falaram: já chega, mestre, manda eles para casa para que eles possam comer. Já chega.
E Jesus falou: dai mesmo vocês de comer. Mas eles não tinham como. Não tinha dinheiro suficiente para alimentar toda aquela multidão, e mesmo que tivesse dinheiro, não tinha lugar para eles comprarem comida para toda aquela multidão. Então Jesus disse: o que que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. E o que que Jesus fez? Dai vocês mesmos de comer. E Jesus fez tudo com decência e ordem. Mandou que eles organizassem a multidão, sentassem em grupos, né? E Jesus fez o quê? Jesus apresentou aqueles 5 pães e 2 peixes aos céus. Mas Jesus deixou com os discípulos o dever de repartir e servir a multidão. E ali, a multidão comeram, se saciaram e ainda sobrou 12 cestos cheios. 12 cestos cheios de pães e peixes, de pedaços de pães e peixes. E, gente, para não estender muito, porque é um versículo, um capítulo muito grande, eu vou parar por aqui, mas eu quero deixar aqui para vocês o seguinte: as grandes tempestades da alma. Jesus compeliu os discípulos a passar para o outro lado do mar. Os discípulos não tinham opção, deveriam obedecer. Em obedecendo, são empurrados para o olho de uma avassaladora tempestade. A vida cristã não é um paraíso na terra, mas um campo de lutas reindas. Não fiquem desanimados por causa das tempestades da sua vida. Elas podem ser inesperadas para você, mas não para Deus. Oh, Jesus, aleluia. As tempestades que vêm em nossas vidas, elas são realmente, de fato, a maioria das vezes, inesperadas. Muitas vezes nós fazemos coisas que nós sabemos que vamos ter consequências, mas muitas vezes nós erramos, fazemos coisas pensando que vamos acertar, mas infelizmente sofremos as consequências que nós não queríamos sofrer. Mas é nessa hora que as mãos de Deus ela está sobre nós. Deus nunca nos deixa sozinho. Deus nunca nos deixa sozinho. Essa é a verdade. Em todos os momentos, se você tiver fé, Deus nunca te deixa sozinho. Ele sempre vai estar ali velando por você, cuidando de você com mais alto detalhe. E para finalizar, quando Deus parece demorar, os discípulos de Jesus passaram por horas amargas e de grande desespero, procurando remar contra a maré. Está no 6:48 que nós lemos. Jesus, na verdade, não estava longe, nem indiferente ao drama dos seus discípulos, mas ele estava no monte orando por eles. Olha que maravilha. Jesus, ele já sabia que os discípulos iam passar por aquele momento quando ele mandou que eles fossem para o barco. Mas Jesus precisou mandar eles para o barco, está aqui também nessa palavra que nós temos, para dar um livramento para eles sobre aquela multidão que estavam ali. Porque a multidão, em algum momento, ia exprimir os discípulos, querendo fazer deles reis, né? E Jesus, eles não suportariam isso. E Jesus, sim. Então, Jesus teve sabedoria, mandou eles irem para o barco, despediram a multidão, e já sabendo que eles iam passar por aquela tempestade, Jesus foi orar por eles. Olha que maravilha, Jesus foi orar pelos discípulos, né? E é assim que Jesus faz conosco, né? Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade, ele está trabalhando em seu favor, preparando algo maior e melhor para você. Ele não dorme nem cochila, mas trabalha para aqueles que nele esperam. Os discípulos já haviam enfrentado outra tempestade naquele mesmo mar, mas Jesus estava com eles. Agora eles estavam sozinhos. Certamente eles gritaram por socorro, mas a única voz que ouviram era o barulho das ondas a chicotear o barco. O silêncio de Deus é pedagógico. Jesus veio socorrer os discípulos. Então, assim como Jesus veio socorrer os discípulos, Jesus socorre a nós. Jesus socorre a nossa alma. Porque quando nós pensamos que nós não aguentamos mais, quando tudo acontece ao seu desfavor, quando tudo está contra você, tudo aquilo que você programou que deu errado, que você pensa, agora eu não aguento mais, agora eu não consigo mais remar, a tempestade está grande, eu não suporto mais. Jesus surge, porque naquele momento ele estava orando por você, ele estava segurando em suas mãos, ele estava te acolhendo nos braços. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês, que está aqui, para os que vão assistir em algum momento essa palavra. Jesus não te deixa sozinho, ele te acolhe em seus braços. E se você der a oportunidade para Jesus cuidar de você, aí sim você vai ter uma vida abundante com Deus, porque ele tem o melhor. Jesus
tem o melhor. Para finalizar, quero aqui orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai, obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor falou aqui. Obrigada, Jesus, pelo que aprendemos nessa palavra. Jesus, nos ensina nós estarmos mais perto de Ti. Nos ensina, Senhor, nós confiarmos mais em Ti, Senhor. Pai, nos ensina, ó Pai, que quando nós estivermos, Jesus, em meio à tempestade, nós não estaremos sós. Nós não estaremos a sós, Senhor, porque o Senhor sempre vai estar do nosso lado. Nos ensina a confiar, nos ensina a acreditar, nos ensina, Jesus, a colocar, meu Deus, a nossa vida diante do teu altar, porque ali, Jesus, nós temos mais a receber de ti, Pai. Ó Deus, obrigada, Jesus, por tudo que até aqui nos ajudou o Senhor. Segura, Deus, em nossas mãos e nos dai força e sabedoria, Jesus, para continuar firme. Pai, aqueles que estão necessitados, que eles possam encontrar, Jesus, nessa palavra ou em outras palavras, Senhor, possam encontrar, Jesus, um conforto, Jesus. Possa, Deus, haver uma luz, ó Pai. Uma luz, Jesus, para clarear, ó Pai, a escuridão, ó Deus. E que o Senhor possa, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, enviar, Pai, a provisão na vida de cada um que esteja precisando de algo. Neste momento, Jesus, é o que eu te peço e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Continue conosco, Jesus, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. E se alguém quiser falar algo, esteja na vontade. Amém. Amém. Gente, Sensacional. gente, Demais, viu? glória a Deus. Super. Obrigada. Realmente a Deus é história, maravilhoso. a história do multiplicação do pão, né, é incrível. Eu É lembro, demais. A já gente falei para já falei aqui para vocês uma das minhas tias que tem 20 filhos, né? Eu vejo lá que você é lá do Ceará, né, Cláudia? Tá me de escutando? Goiás. Ah, Sou eu de pensava que Goiás. você era Sim, cearense. não sou de Goiás. Ah, eu pensava que você era cearense. Bom, dá igual. Ah, eu já Hum, descobri que você não é do Ceará, sim, não então. dá nada. E eu vi, né, como uma vez a minha tia, cara, ela cortou um frango, sabe? Ela matou uma galinha lá e vi como ela cortava aquela galinha em pequenininho, para que desse para todo mundo, sabe? Não sei quantas pessoas éramos ali. É incrível. Às vezes a gente pensa que não tem nada, né? E aí a gente olha para o nosso redor e vem a chicotada da É multiplicação. verdade. É muito incrível, né? Logo sobre o É João muito. Batista, eu vou dar uma olhada, vou ver se eu vejo algum filme, porque eu não sabia assim como você narrou e comentou, sabe? E o lugar onde mais paz eu tive na Sim. minha vida foi lá no Rio da Galileia, quando você falou ali, né, que Hum, ele falou para as pessoas andar em cima. Eu tenho 45 anos e poucos dias, eu faço 46. E digo que ali foi o lugar onde mais paz eu tive. Foi uma coisa que eu estava no barco, né? E se parou 5 minutos ali, o barco, e o pastor falou, né? Vamos ficar em oração, cada um com de onde está. Foi algo incrível. Eu não sei nem como definir. Foi como se fosse 1 minuto, é. milhões de minutos. E quantas vezes a gente busca essa paz interior e não a encontra, né? E ali eu tive, cara, Não foi encontro, algo verdade. assim, foi algo muito surreal. Não sei nem como definir. Parecia que eu estava voando, parecia que realmente eu estava andando em cima das águas, parecia que eu não estava em terra. É muito bom quando a gente vive em espírito, não em carne. É muito, muito bom. É, Era isso que eu é queria verdade. compartilhar, viu? E que Deus abençoe sua Quando a vida gente aí. vive. Amém, obrigada. Quando a gente Obrigado vive por em hoje, espírito, João. eu costumo dizer assim que a gente não enxerga as lutas. Não tem nada, sabe? Nada que nos pare, porque a gente está em espírito. A gente está ali confiando, segurando nas vestes do Pai.
Então, ele faz com que a gente enxergue assim tudo de uma forma que nada é empecilho para nós, nada nos detém, porque ele está conosco. É isso que acontece quando a gente vive em espírito. É Amém. Amém? sensacional. Menina, Sensacional. muito Um obrigado abraço por aí para hoje. todos, viu? Áudio, obrigado pela palavra. Beijo, bom dia. Próxima, tchau para vocês. Feliz Natal. Igual. Tchau, Tchau, tchau. Feliz Natal, Tchau. Alan. Obrigado. Tchau.